Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a primeira parte do vídeo com as minhas leituras do mês de novembro. Em novembro eu li 11 livros, então hoje eu vou mostrar pra vocês 6 deles e no próximo vídeo eu mostro os outros 5. O primeiro livro que eu li no mês foi A Menina da Neve, um dos últimos lançamentos da editora Novo Conceito. Ele foi finalista no prêmio Pulitzer. Ele vai narrar a história de um casal durante a década de 20 que se muda para o Alasca e está tentando conseguir sobreviver à vida lá. Então eles enfrentam o frio terrível, o fato da vida tá bem difícil mesmo, porque eles dependem da caça e da colheita para poder sobreviver, e tudo isso tem sido bem escasso, bem difícil, mas principalmente eles enfrentam um afastamento muito grande no relacionamento entre eles. Os dois já são bem mais velhos, eles são um casal já entre os seus 40 a 50 anos mais ou menos, e eles enfrentam esse afastamento entre eles desde que eles passaram por uma situação bem delicada entre eles. Eles perderam um filho e tal, enfim. E agora, né, então enquanto eles estão lá, um dia eles têm um momento muito grande de proximidade no qual eles constroem uma boneca de neve, eles fazem uma menina de neve. E aquele momento acaba sendo muito mágico entre eles, porque eles têm uma aproximação como há muito tempo eles não tinham. E no dia seguinte, quando eles vão ver, a menina sumiu, a menina de neve sumiu, não tá mais lá, nem o cachecol que eles colocaram nela e tal. E a partir de então eles passam a ver uma menina de verdade, não de neve, andando pelas matas ali, pela floresta e tal, e eles não sabem se aquilo é verdade, se não é, e enfim, o que aquilo significa. Eu gostei bastante da leitura, ela foi diferente do que eu imaginava. Primeiro, eu acho que ela traz aquela curiosidade sobre a menina, se aquilo é fantasioso ou não, de onde ela surgiu. Só que logo que você tá lendo, você já percebe que essa não é a intenção da autora. Então descobrir se aquilo é verdade ou não é o que importa aqui no livro. Saber a origem dela, esse mistério, não é o foco, não é o que faz parte da trama. A trama mesmo é essa questão do relacionamento, essa questão da autodescoberta, essa reaproximação entre eles, as dificuldades que eles enfrentam. Eu acho que é a forma de se redescobrir a vida, mesmo após tantas adversidades, mesmo após tantas reviravoltas. Então eu acho que assim, que ele é um livro mágico por isso, não pela fantasia da menina, né, dela ser ou não verdade, mas por ela por essa questão do reencontro mesmo, da reaprendizagem, de um relacionamento se redescobrindo. Então eu gostei bastante por causa disso. Eu achei a escrita da autora também bem poética em muitos momentos. Em outros eu fiquei meio incomodada porque ela traz aqui cenas com descrições, por exemplo, da morte dos animais, né, já que eles caçam para sobreviver, e aquilo me incomodou um pouco. Mas, enfim, de um modo geral, foi uma leitura que eu gostei bastante, que eu recomendo pra vocês. O outro livro que eu li foi pra faculdade, foi A Mundo por Vir. Ele é um livro que reúne diversos ensaios que falam sobre o fim do mundo. Então, os autores eles abordam a questão de como o fim do mundo tem sido abordado, aliás, de como ele sempre foi abordado, mas de como isso também teve um boom nos últimos tempos e de como isso influencia tanto a cultura popular quanto a parte científica, né? Então, as pesquisas científicas e tal sobre o assunto, de como nós temos isso representados em filmes, na literatura, de como a ciência nos traz isso também. Então, todas as questões climáticas que estão sendo envolvidas nisso, então o fim do mundo, enfim, são diversas interpretações do fim do mundo, de como essa temática se insere na nossa sociedade, no nosso pensamento, de como nós encaramos isso, de como isso é representado na literatura, como eu falei, nos filmes, de o impacto que isso tem nesses segmentos, nas pesquisas científicas, enfim. Como está aqui, ensaio sobre os medos e o fim. E os fins. Então é bem sobre isso mesmo. Foi uma leitura para mim um tanto quanto monótona, porque ele é um livro filosófico, então ele tem umas passagens aqui que são bem mais densas e que demandam certa atenção, um certo esforço, né, de quem tá lendo para poder compreender tudo aqui. Então, assim, foi um livro que eu li para a faculdade, muito provavelmente eu não leria se não fosse. Foi interessante, mas como eu falei,
bem cansativo também. Outro livro que eu li, já tem vídeo dele aqui meu no canal, pro Livros e Fuxicos, pro Desafio Fuxicano sobre Chiquilites, e foi Dizem Por Aí, da Jill Mansell, que foi o Chiquilite que eu li então em novembro, né, pro desafio. Eu já tinha curiosidade de ler esse livro há um tempo, porque todo mundo fala muito bem dele, né, as pessoas que leram costumam falar muito bem dele. E eu li o outro livro da Jill Mansell, que é Uma Proposta Irrecusável, e eu não gostei muito, o livro não funcionou muito bem pra mim. Então eu tinha, assim, receio de ler esse por conta da minha experiência negativa anterior e curiosidade por todo mundo falar muito bem. Infelizmente, a minha má impressão, né, da autora passou, porque eu gostei bastante desse livro aqui, eu achei ele bem leve, bem divertido. A protagonista, após ter sido abandonada, né, pelo namorado, após eles terminarem, ela resolve que vai mudar totalmente de vida. Então ela vai morar numa cidadezinha mais pra ficar próxima da melhor amiga dela. Lá ela arranja um emprego de, como se fosse assim, uma governanta, não necessariamente governanta, ela meio que vai ser faz tudo pro chefe dela, né, que é o Max. Ele tem uma filha, né, pré-adolescente. E ela vai ajudar tanto ali na casa, quanto de cuidar da menina e tal, e cuidar da casa mesmo, quanto na própria empresa do Max. Só que nessa que ela vai morar ali na cidade, ela descobre que a cidade é muito movida a fofocas, tudo são boatos, todo mundo comenta e tudo é movido a isso. E além da história dessa protagonista, a gente também tem a história da melhor amiga dela, então alguns capítulos são narrados pela visão dela e a gente tem o desenvolvimento da história dela, né? Então ela está se envolvendo com um homem recém-divorciado, recém-separado, só que eles têm que manter o relacionamento ali escondido porque a ex-mulher dele não aceitaria aquilo bem, aliás, ela ainda não conseguiu ceder, ela ainda não assinou os papéis de divórcio, ela não aceitou, então ela surtaria se descobrisse esse atual relacionamento dele. E temos também a história da ex-mulher do Max, que agora ela é atriz, ela está morando em Hollywood e ela passa por um escândalo lá que faz com que ela tenha que retornar a essa cidadezinha. E aí as histórias vão acontecer todas ali no mesmo cenário, né? Eu achei o livro muito divertido, ele é bem leve, ele tem umas partes que são assim bem previsíveis. Tem algumas partes que eu até, assim, meio que questionei do tipo, meu, isso não é muito possível, mas eu acho assim, se você é um livro que você vai ficar se apegando a isso, né, do tipo, é possível, não é, isso é muito viajado, você não aproveita a história. Então o propósito dela é ser leve mesmo, é ser divertida, e ela cumpriu muito bem esse papel. Eu gostei também de algumas reviravoltas que tiveram aqui, que eu não esperava. Gostei também das personagens, eu achei assim, os diálogos do livro acho que foram a melhor parte pra mim, porque foram umas partes mais divertidas. Os diálogos, principalmente que envolvem o Max, então, que é o chefe aqui da Tilly, que é a protagonista, foram extremamente espirituosos, eu adorei o personagem, ele é gay. Eu também gostei muito de como a autora inseriu esse aspecto aqui na trama. E os diálogos entre ele com a filha, ou ele com qualquer outra pessoa, pra mim foram sensacionais, foram as partes mais divertidas mesmo do livro, então eu gostei muito disso também. Enfim, cumpriu bastante o papel de ser leve e divertido e eu recomendo pra vocês. Minha outra leitura foi Felizes para Sempre, da Kiera Cass, então o livro que reúne os contos, né, a antologia da série A Seleção, com mais alguns detalhes, eu falei dele também no vídeo na caixinha do correio. Eu já tinha, dos 4 contos que tem aqui, eu já tinha lido 2, que é O Guarda e o Príncipe. O Príncipe, que é o conto do Maxon sobre a história, então nós temos a visão dele dos fatos, e é um conto que se passa em meio ao primeiro livro da série. O segundo conto que eu li, O Guarda, ele é o conto do Aspen, e ele se passa em meio ao segundo livro da série, que é a Elite. Mas o primeiro conto desse livro mesmo, o conto introdutório, é o da Rainha. Então a ordem é a Rainha, que é o conto da mãe do Maxon, o Príncipe, que é o conto do Maxon, o Guarda, que é o conto do Aspen, e a Favorita, que é o conto da Marlee, que é a melhor amiga da America. Eu não gostei muito do conto da Rainha. Aqui a gente vai descobrir como foi a seleção dela, né? Então, como que foi a participação dela na seleção, como que ela foi escolhida, como que ela e o Ray Clark ficaram juntos. E eu não gostei muito porque eu não fui convencida. O romance ali entre eles, pra mim, não funcionou, não me convenceu. Eles têm personalidades muito diferentes e pra mim, a maneira de como se deu ali não me convenceu de que o amor de fato existia, de que sustentaria o relacionamento deles, principalmente de como se desenvolveu. Então,
pra mim não deu certo, mas eu também entendo que tem uma grande dificuldade aqui, porque todos os outros contos eles estão inseridos de alguma maneira entre os livros da série. Então, a gente não precisa que os personagens sejam realmente apresentados, a gente não precisa da contextualização ali, porque a gente tem por ter lido os livros. E esse é o único conto que está totalmente fora daquilo lá. Então ela teve que contar uma história que ainda não tinha sido contada. Ela tem que contextualizar, mostrar características dos personagens que ela ainda não tinha mostrado. Então, assim, ela teve que contar uma história completa em poucas páginas. E então, com certeza, isso dificultou também. Eu acho que se ela tivesse mais páginas para desenvolver, ela teria feito isso de uma maneira talvez mais convincente pra mim. Pra mim faltou mais convencimento, acho que faltou mais detalhamento. Se tivesse se aprofundado mais algumas coisas, talvez tivesse funcionado, mas do jeito que tá aqui não funcionou. Os contos do Maxon e do Aspen eu já tinha lido, acho que eu já até falei em outros vídeos de leitura do mês, quando eu li, que eu li esse ano também. Eu gostei dos dois contos, porque eles mostram bem a visão de cada um, então foge, né, um pouco ali da questão da América, a gente entende um pouco melhor esses personagens, então eu gostei por isso. E o meu conto favorito é o conto da Marlee. Eu achei o conto extremamente intenso, extremamente romântico, é um conto também bastante dolorido em muitos aspectos, mas enfim, foi meu conto favorito, eu gostei muito dele, eu achei ele bem emocionante, enfim, de todos realmente foi o que eu mais gostei. E dos outros aspectos, das outras questões que tem aqui no livro, então a gente tem a introdução pela Kiera Cass, eu achei isso bem legal também, porque ela vai dar a visão dela sobre os contos, sobre as histórias, o que motivou a escrever e tal. E eu achei isso bem legal, enfim, todos os extras que estão aqui eu achei que são um complemento bem interessante pra quem é fã da série, eu acho que é uma leitura imperdível realmente pra quem gosta bastante de A Seleção. E o penúltimo livro que eu vou mostrar hoje, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, não sei pronunciar o nome dele, ele é sueco, enfim. Eu já queria ler a trilogia Millennium há muito tempo, agora não é mais trilogia, agora é série, porque saiu o quarto livro esse ano, A Garota na Teia de Aranha, que não é escrita pelo Stieg Larsson, porque o Stieg Larsson infelizmente faleceu depois dos 3 livros terem sido vendidos, né, para serem publicados. E eu gostei muito da leitura, já postei no blog minha opinião sobre ele e sobre os 2 filmes, então ele foi adaptado para os cinemas em 2009 é um filme sueco, em 2011 foi a versão americana, dirigido pelo David Lynch, que é o mesmo diretor de Seven, Clube da Luta, Garota Exemplar, enfim. E aqui, então, em Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a gente tem algumas histórias sendo desenvolvidas, são 2 protagonistas, Mikhail Bonkivst, que é um jornalista e editor da revista Millennium, e ele está sendo acusado, aliás, ele já foi condenado por difamação. Ele fez uma matéria acusando um grande empresário sueco e tal de vários crimes, e esses crimes se provaram infundados, as pistas dele se revelaram falsas, então ele foi acusado de difamação. Depois, né, disso tudo, dele ter sido condenado, ele recebe o contato do Henrik Wenger, acho que é Wenger, que é um grande empresário também da Suécia ali, ele tem uma das maiores empresas tradicionais do país, enfim, e ele contrata o Mikhail para escrever as crônicas da família, que é uma família bem complicada, com várias intrigas ali entre eles, e não só isso, mas para investigar o desaparecimento da sobrinha neta do Henrik, que ele acredita com certeza de que ela foi assassinada em 1966 e até hoje o caso não foi desvendado. E ele tem 1 ano então para escrever a crônica e para investigar o desaparecimento dela. E enquanto, né, ele faz isso, ele também acaba a gente acaba entrando na história aí a Lisbeth Salander, que é uma hacker. Ela primeiramente aparece porque ela está investigando o Mikhail Bonkivst antes dele ser contratado pelo Wenger, então ele manda fazer ela investigar a vida dele para saber se ele é confiável, para ele poder fazer o trabalho, e depois ela entra para ajudar o Mikhail nessa investigação. E o livro é muito complexo, assim, ele tem vários detalhes, eu achei incrível como o autor desenvolveu a história, como ele inseriu vários detalhes, como a trama é bem elaborada, como tem questões políticas aqui, como tem questões econômicas, é um livro muito completo mesmo. E ele trata, né, sobre a violência contra a mulher, que eu acho que é um tema extremamente importante, não só no momento, e a nível mundial tem dados aqui de violência contra a mulher que são extremamente próximos aos dados brasileiros, mesmo que sejam países completamente diferentes.
Enfim, então foi uma leitura totalmente completa, eu gostei muito do livro. No primeiro capítulo eu fiquei mais lenta assim na leitura, porque ele tem vários detalhes ali sobre o caso, né, do Mikhail, dele ter sido acusado e tal, mas depois eu não conseguia parar de ler, eu fiquei totalmente presa aos acontecimentos. Enfim, foi uma excelente leitura e quem gosta de thriller policial não pode deixar de ler a série, porque o livro é realmente muito bom e eu tô muito curiosa pra ler os próximos. E por fim, o último livro que eu vou mostrar hoje, o Bangalô, da Sarah Jill. Eu gosto muito da autora, então tava bem curiosa pra fazer a leitura. Nesse daqui nós temos a história da Annie, que nos dias atuais já é uma senhorinha, que tem uma neta e tal, e que acaba perguntando pra avó sobre o passado dela, o que ela viveu, enfim, que ela percebe que ela descobre um grande amor da avó no passado e ela pede pra avó contar a história. Então quando a avó vai contar a história, a gente retorna ao passado e depois dela terminar a história, a gente volta ao presente para os acontecimentos. E nesse passado, então, a Annie, ela estava para se casar, quando ela decidiu se alistar. Ela era enfermeira, então ela decide ir para a guerra para poder ajudar, né, como enfermeira, e quando ela vai para o Haiti passar um ano lá, a vida dela se modifica por completo, a visão dela sobre tudo se modifica, enfim. É um livro bastante intenso, ele tem passagens que são bem ternas. A escrita da Sarah Jill é muito romântica e isso fica visível desde o começo. Eu tive uma relação de amor e ódio com esse livro. Amor e ódio porque, assim, tiveram momentos que eu fiquei com muita raiva das personagens, de todas elas. Tem vários acontecimentos aqui que mexeram muito comigo, que eu queria, assim, estrangular as personagens, que eu falava, não, não faz isso, e eu discordava delas e do que acontecia, e eu achava aquilo tudo muito errado. E ao mesmo tempo que eu amei, porque ele é uma história muito intensa, uma história muito bonita, e eu acho que parte dele é justamente isso, é pra mostrar que essa questão de certo e errado é bem complicada, as coisas não são assim preto no branco, tem muitos momentos que elas são cinza, mesmo quando é difícil pra gente aceitar. Então eu acho que ela tenta mostrar isso mesmo, sobre erros que a gente comete, erros que acabam sendo erros que no fim acabam não sendo erros, que são melhores assim, e sei lá, é bem complexo mesmo, bem complicada essa questão. Eu acho que o livro é bem vida nesse aspecto, né, que é difícil a gente definir certo e errado em muitos momentos. E como eu falei, então eu tive essa relação de amor e ódio com ele. Ódio porque eu tive vontade, eu discordei de muitas personagens em muitos momentos, e ao mesmo tempo eu me emocionei demais com a leitura, principalmente no final, então mexeu bastante mesmo comigo. Foram esses os livros que eu mostrei hoje. Se você gostou, não deixe de deixar seu curtir, se inscreva também no canal para ficar ligado nas próximas novidades, inclusive na segunda parte com as minhas próximas leituras desse mês também. Beijos a todos, até o próximo vídeo.